E aí, gangue? E aí, gangue? Eu sou a Coral Reis. E eu sou a Letícia Moselli. E nós estamos aqui para dar o anúncio Oficial. extraoficial, eu acho, sobre o concurso de contos que a gente abriu no mês passado. Eu sei que a gente demorou um pouquinho, mas realmente a gente não conseguiu fazer isso antes, por isso a gente já anunciou os vencedores lá no Instagram, alguns dias atrás. E os contos também foram postados no Wattpad, então você pode ver aqui na descrição o link e ir lá ler. Isso, a gente decidiu fazer esse vídeo, assim, meio que pra contar um pouco pra vocês também, além de tudo, como foi a nossa experiência avaliando esses contos, como é que foi, assim, o concurso no geral, né? Então a gente vai contar pra vocês quem foram os vencedores, pra quem não viu lá no Instagram ainda. Lembrando que cada gênero teve um vencedor e desses, né, vencedores, o com a maior pontuação de todas, ficou em primeiro lugar no ranking geral e foi o grande vencedor do concurso. Mas também tivemos um pequeno empecilho que foi não recebemos nenhum conto de ficção científica, porém recebemos muitos de fantasia. Então, como ia faltar um vencedor de ficção científica, a gente acabou escolhendo o segundo lugar de fantasia para ser um dos ganhadores gerais também, pra gente continuar tendo 4 ganhadores. E só pra constar, esse segundo lugar em fantasia, ele foi segundo lugar no ranking geral, Também, por isso que a gente também deixou ele. Porque tinham mais inscrições em terror, por exemplo, né? A gente poderia ter escolhido, mas a gente acabou pegando a segunda nota mais alta isso. e daí foram 2 vencedores de fantasia. Então, em quarto lugar foi a Thaís Signorelli, que foi em romance. Em terceiro foi o terror, com a Letícia Stigler. Letícia Stigler. Em segundo, nós tivemos 2 meninos, né, mais jovens, de 9 e 12 anos, o Enzo e o Davi, os irmãos Bittencourt. Eles ganharam em fantasia. Em primeiro lugar foi a Jussi Ferreira, com fantasia também. Isso. E até a gente queria falar, assim, que teve mais inscrições do que contos recebidos, né? Então, por exemplo, assim, teve o de ficção científica, ele teve uma inscrição, mas a gente não recebeu o conto. Teve muitas outras pessoas que se inscreveram e não enviaram. Romance, terror. Era pra ter bem mais contos e não tiveram, então, assim, a gente tentou realmente manter as coisas justas, assim, né? E a gente não mudou o plano de 4 vencedores. Por causa disso, a gente pegou as 2 notas mais altas e os outros gêneros que tinham contos inscritos e recebidos, a gente manteve ali, né, do jeitinho que estava planejado. E para explicar também um pouquinho de como que foi a nossa avaliação, nossa forma de avaliar, foi uma coisa muito nova pra gente, né? Então, a gente usou estrelas para fazer a avaliação de cada conto, com os critérios que a gente já tinha falado lá no outro vídeo pra vocês já sabiam como que ia ser. E falar um pouquinho de como foi o processo, porque o primeiro conto a gente leu e as notas foram altas, mas depois a gente foi lendo outros contos e vendo contos melhores nesse sentido, né? E depois a gente tinha que voltar e reler tudo, então é uma coisa, assim, difícil de fazer, gente. Sim, foi um processo, assim, a gente já sabia que a gente não ia saber como fazer, né? Então a gente falou, cara, vamos fazendo e vamos descobrindo. E foi realmente assim, a gente começou a ler e aí a gente foi criando um parâmetro em cima desses primeiros contos. E aí depois vieram, né, à medida que a gente foi lendo mais contos, a gente foi percebendo que alguns a gente tinha avaliado, né, sem um parâmetro bem estabelecido. E aí critérios a gente... específicos, né? Um critério era muito bom, mas nos outros tinham outros contos que estavam um pouquinho mais melhor desenvolvidos. Isso. E aí, às vezes, a gente ficava assim, tipo, nossa, 3 estrelas parece muito pouco, 4 estrelas parece muito, e agora? Então, realmente, assim, foi um processo que a gente meio que ficou indo e voltando, e a gente debateu bastante, né? A gente sempre lia junto os contos, e tipo, tá, agora vamos avaliar, né? E aí a gente ia conversando. Porque às vezes até a gente... inclusive, uma coisa que a gente evitou fazer foi, tipo, falar que nota nós estávamos dando.
mas a gente sempre debatia antes o critério, porque às vezes uma coisa que me passou despercebida, a Letícia pegava e vice-versa, então às vezes isso já mudava a concepção que a gente tinha tido à primeira vista, né? E aí a gente conversava sobre isso, mas na hora de dar a nota, a gente não falava uma pra outra que nota a gente tava dando pra não influenciar muito, assim. Em algumas situações, que nem nessa, assim, que a gente ficava, tipo, muito em dúvida, a gente falava, cara, eu não sei. Aí falava, eu acho que eu vou dar tanto por causa disso. Daí Mas a gente... poucas vezes. Poucas vezes, assim, a gente realmente tenta manter as coisas bem imparciais, assim, bem levando na técnica. E levando em consideração bastante também a parte do tema que a gente tinha dado, né? Então, não só a parte técnica, a gente tava pegando ali como que foi usado a criança, como foi usada a árvore, porque isso também contava muito dentro dos contos, que era meio que o que diferenciava ali, né? Inclusive, a gente teve 2 contos empatados que a gente usou esses critérios de desempate, qual que foi o melhor uso dos elementos que a gente ofereceu pra fazer o conto, né? Inclusive, assim, só pra avisar, a gente vai fazer um outro vídeo comentando os erros mais comuns que a gente percebeu nos contos que não foram finalistas, assim, pra vocês entenderem também um pouquinho melhor, ainda mais, né, essa questão nossa de avaliação e o que poderia ter sido melhor, né, caso você tenha concorrido e não tenha conseguido ganhar nenhuma posição boa. E foi engraçado, né? Porque muitos erros foram iguais. Porque são erros normais dos escritores, né? Ainda mais em conto, que é uma narrativa diferente, com um formato diferente. Então, foi bem legal perceber isso, assim, que é uma coisa que a gente pode aprofundar pra falar aqui. Inclusive, assim, vai ser legal, né, se vocês puderem assistir esses vídeos com erros, os erros mais comuns, e deixar comentários, assim, né, pedindo dicas e tirando dúvidas pra gente produzir conteúdo resolvendo esse problema de vocês, assim, porque realmente teve bastante erro comum, assim, tipo, a gente viu vários padrões de erros, assim. Então, como a gente já tinha falado lá no vídeo de divulgação do concurso, a gente tem alguns prêmios. E agora a gente tem os prêmios em mãos, então pra mostrar que os prêmios gerais seriam alguns brindes pequenos, porque a gente é uma comunidade pequena, a gente faz tudo, nós duas só. Então... Sai tudo do nosso bolso, né? A gente não recebe nada pelo Escrevível, então, assim, realmente é só uma coisa, assim, um mimo pra vocês, assim, lembrarem que, né, pros vencedores, no caso. Pros 4. Então, pros 4 a gente vai ter este pequeno livretinho, que na verdade é... Eita, sai. Calma, só espera. Oh, é uma... Cacete. Ai, a gente achou muito fofinho. Pra quem ainda não viu, a gente tá mudando de novo a identidade visual lá do Escrevível no Instagram. Não tá mudando muito, mas a gente tá dando bastante ênfase nessas coisas, assim, de tipo post-its, anotações rápidas, coisas escritas, assim, tipo aquela coisa bem de escritor mesmo, assim, meio caótico e tudo mais. E aí, gente, né? E aí, quando a gente viu aqui, a gente achou legal, assim, que é uma maneira de vocês anotarem a ideia rápido, marcar coisas que chamam a atenção de vocês em leituras, pra usarem isso pra escrita, né? Então, os vencedores vão ganhar essa cadernetinha cheia de post-it e uns adesivinhos bem bonitinhos, que aqui a cartelinha tá inteira, mas... aqui. A cartelinha tá inteira, mas eles vão recortadinhos, bem bonitinhos, pra vocês usarem. Já tá aqui, já pronto, preparado. Então, assim, é um mimozinho, assim, pra quem participou, pra quem dedicou um tempinho a escrever um conto pro nosso primeiro concurso, porque a gente tava com medo de flopar, tava com medo de ninguém participar. Então, foi muito especial pra gente que as pessoas participassem e a gente queria agradecer de alguma maneira. E pro primeiro lugar, como a gente tinha falado, vai ter um curso de escrita. E em vez da gente escolher um curso e dar pra pessoa, a gente resolveu separar 3 opções pra Jussi. E a gente vai mandar um e-mail pra ela bonitinho,
explicando cada um deles pra ver qual que ela mais se identifica e qual que ela quer estudar, né? A gente selecionou um curso que é voltado para escrita geral de romances longos, um que é focado em personagem e um que é focado em produtividade. A gente achou que eram temas legais e daí ela vai poder escolher entre essas 3 opções qual dos cursos que ela vai querer e daí a gente vai dar para ela como prêmio do concurso. A gente também pensou em fazer um selo para os vencedores colocarem na capinha dos contos. Porque que nem a gente falou, né? Apesar dos contos estarem lá publicados no nosso Wattpad, a gente não pediu exclusividade nem nada. Então, quem quiser, né, principalmente dos vencedores, quem quiser publicar esse conto em qualquer lugar, se não quiser usar o selo também tá tudo bem, mas a gente achou legal fazer, porque vai que lá na frente o Escrevível ganha proporções maiores e vira uma coisa mais reconhecida na comunidade literária mesmo, então a gente achou que seria legal se esses escritores, assim, pioneiros no concurso do Escrevível pudessem ter um selinho, assim, dizendo, né, vencedor de fantasia, né, conto vencedor de terror, conto vencedor de romance, etc. Do primeiro concurso do e aí a gente vai oferecer um selinho também, depois digital, para quem quiser colocar na capa do livro, do conto, para publicar em algum lugar. A gente ainda vai fazer que a gente falou que ia fazer, né, um relatório escrito e tudo mais, os vencedores vão receber esse relatório, a gente até pode depois fazer um vídeo, né, explicando melhor justamente os pontos que a gente analisou, assim, porque eu acho que talvez seja interessante das pessoas saberem, né, o que as pessoas realmente prestam atenção quando estão avaliando criticamente uma história, né? Porque a gente fala bastante aqui no canal, inclusive já tem um vídeo sobre a diferença entre a leitura beta, a leitura crítica e tudo mais. E o que a gente fez foi uma leitura crítica, né? Então talvez seja legal a gente fazer um vídeo, né, mostrando um pouquinho mais esses detalhes de como que a gente fez essa leitura crítica dos contos de vocês e como é que a gente fez o relatório final, assim, as considerações finais. Também isso é legal vocês levarem pra vocês na hora que forem ler livros, né? Livros e contos e começarem a analisar como escritores, não só ler dessa forma que a gente lê, né? Passando o olho e tchau. Mas analisar bem o que tá acontecendo, encontrar a estrutura lá dentro. E é isso, gente. Obrigada a quem participou. Foi muito legal, assim, foi uma experiência louca. Muito louca. A gente tava muito ansiosa pra ler os contos e foi muito divertido, assim. Foi cansativo, porque eram bastante, né? E a gente... A nossa rotina é louca também. A gente se esforçou muito, assim, pra conseguir encaixar isso ali e fazer acontecer, mas a gente ficou muito, muito feliz e muito orgulhosa de todo mundo que participou. De verdade, assim, por mais que, né, talvez... A ideia não é, tipo, desanimar quem não venceu, né? É incentivar a melhorar pra quem sabe na próxima vocês chegarem também um pouco cada vez mais longe nessa jornada de escritor, assim, de amadurecimento e tudo mais. Obrigada. Até a próxima.